Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica bem simples aí a respeito de exagero, tá? Na hora de trabalhar com uma edição de foto. Quantas vezes, por exemplo, você já não viu esse tipo de imagem aqui na internet, tá? Em alguns bancos de imagem, ou imagens assim, e ao mesmo tempo que você acha bonito, parece que passou do ponto, tá? Então, vou te passar algumas dicas aqui para você evitar cometer esse erro. E ressaltando também, foto minha aqui, ó, de minha autoria, essa aqui, por exemplo, eu mesmo cometi demais esse tipo de erro, porque é o seguinte, preciso fazer essa observação. Normalmente quando você vai aprendendo vários recursos, vai atingindo um nível aí mais satisfatório, por exemplo, em fotomanipulações ou edições de imagem, você quer não só experimentar, como trazer para sua imagem algumas características de foto em HDR, né? A aplicação de textura, muita nitidez, isso é muito comum. Então, por exemplo, eu gostava de deixar tudo bem nítido, tá vendo? As pedras, tudo muito nítido ali no fundo. E esse aqui não tem fotomanipulação, é tudo foto mesmo. A única coisa de fotomanipulação aqui foi essa adição de algumas partículas, tá? Essas partículazinhas aqui. Mas enfim, retomando. Esse desejo, tá? Por trazer essa super nitidez, essa clareza para a imagem, essas tonalidades de HDR, com o tempo, elas podem acabar transpassando determinado amadorismo pelo seguinte: basicamente todo mundo que vem aprendendo e aplicando esses tipos de recursos vai fazendo isso e tornam as fotos um pouco artificiais demais, tá? Elas ficam até, vamos dizer assim, conceituais ou editadas demais. Então, por exemplo, trazendo mais ou menos para o mesmo tipo de cenário, e eu ainda assim peso um pouco a mão, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas para algum trabalho mais recente, eu teria essa aqui, por exemplo, olha só, tem o mesmo tipo de estrutura de areia, né, mais ou menos ali o capim, era quase mais, a cor do céu era quase similar, tá? Só que aqui o tom de laranja ficou mais para a esquerda, porém aqui eu já peguei um pouco mais leve nessa questão da edição. Vou mostrar essa aqui, o antes e o depois. Olha só, o antes, certo? E o depois. O que foi feito aqui? Fiz essa adição aqui do vestido, ó, antes e depois. Fiz a correção aqui desse telhado e partes aqui da iluminação. Na original já estava um pouco mais obscuro, tá vendo? O céu aqui mais fechado, nesse dia choveu, tá? Então o que acontece? Eu só realcei e trouxe mais um pouco dessa atmosfera um pouco mais obscura e realcei aqui a luz, tá? Do sol na esquerda e um pouquinho aqui de poeirinha, uma partículazinha, tá? Que acaba que eu ainda insisto em adicionar, mas dependendo, você não precisa trabalhar com isso sempre, tá? Então você já tem a foto original aqui embaixo, aqui, ó, fiz essa edição do vestido e um trabalho de cores e a correção ali daquele telhado, da casinha ali atrás, tá? Uma coisa que eu recomendo depois que você concluir uma edição, às vezes você pega a original, deixa lá em cima e tira a opacidade dela, só para restaurar um pouco, tá? Recomendo você fazer isso, para você ficar em um equilíbrio aí entre a original e a editada, para não pesar demais na edição. Então, é mostrando isso, essa questão da nitidez. Então, por exemplo, outra foto de praia, inclusive isso aqui, se eu não me engano, foi no mesmo dia, tá? Outra foto de praia desse mesmo estilo, mais ou menos próximo a esse, já teria essa aqui que já tá mais natural, né? Mais próxima aí do ambiente. Eu só deixei um pouco mais fechado. Isso aqui também é HDR, tá? Só que é um HDR mais saudável, não fica tão, né, tão exagerado. Você vê que é uma foto que tem uma edição, pós-produção, mas ela não é exagerada, tá? Ao ponto de ficar surreal demais, fica estranho, tá? Então, o que eu recomendaria para você, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui. Normalmente a gente vem aqui em filtro, vamos trabalhar só com câmera RAW, tá? Só ilustrativo. E é muito comum, tá? Amador vem aqui e adiciona clareza, tá? Clareza, saturação, muita textura, pronto, você tem um HDR aí bonitão. Só que transpassa um determinado amadorismo, tá? Porque muito amador acaba fazendo isso e fica estranho, fica surreal demais. Então o que eu recomendaria para você trabalhar nesse tratamento? Saturação, toma cuidado, tá? Satura um pouquinho, 10 pontos, 15 pontos. Temperatura, se a sua foto tem muitos tons de amarelo, você tem que fazer o teste. Por exemplo, se eu adicionar, eu vou quebrar o pôr do sol. Se eu jogar a temperatura pro lado do azul, dependendo, eu vou realçar mais ele. Então, por exemplo, eu posso jogar pro lado do azul, pega essa circunferência, isso aqui no Lightroom vai funcionar igual, tá? Posso pegar aqui, por exemplo, esse pincel, vou pintar aqui, por exemplo, nessa área central. Por aqui eu vou adicionar a temperatura no pôr do sol. Vou fazer a máscara aqui, tá? Fiz a máscara e agora eu vou fazer a aplicação aqui de mais temperatura, ó, só ali naquela região, tá? Vou diminuir aqui um pouco para passar mais nessa região aqui da água, aqui onde está o sol, e a gente pode fazer um ajuste mais ali naquela área.
Pode tirar um pouquinho da exposição, pouca coisa. Tiro highlights. Agora eu vou voltar pro meu geral. E aí você pode adicionar um pouquinho de contraste, tá? Pode adicionar um pouco de highlights. As sombras, deixa elas mais escuras e os pretos mais claros, só para criar um balanço, tá? Textura aqui uns 10. Evita passar. Clareza também, uns 10, 20. Tá no máximo, no máximo. Às vezes eu não recomendo você utilizar essa clareza. Esse Dehaze aqui, ó, ele vai fazer um papel de desembaçar, tá? Dependendo, você pode adicionar aí um pouquinho dele. Como é trabalhar no painel das curvas, puxa esse aqui um pouquinho para cima, tá? Para criar aí um ponto de sombra um pouco mais claro. Desce esse aqui só um pouquinho, para quebrar um pouco as luzes. Você pode fazer isso aqui com algumas cores, por exemplo, o azul ou amarelo. Fica bonito. Você pode adicionar alguns pontos assim. Olha só, fica legal. Você pode, em detalhe, adicionar um pouco de nitidez, não mais que 15, 20, tá? Vou colocar 20 aqui para até passar um pouquinho, mas aí eu vou mostrar o recurso lá que a gente pode tirar um pouco da opacidade e recuperar. Então olha só, você pode adicionar um pouco de contraste, fazer a regulagem, né? Busque fazer pequenos ajustes, tá? Sem exagerar demais. Vou dar um OK aqui. Pode utilizar a Dodge Tool ou a Burn Tool só para fazer uns brilhos, ó, midtones, 20%. Posso passar ela aqui, por exemplo, um pouco na água, nesse reflexo, tá? Pode utilizar, por exemplo, a Burn Tool e Midtones também, passa nessas mesmas áreas claras, só para criar um contraste. Pode passar um pouco nas bordas, coisa simples. E agora vamos conferir o antes e depois. Ó, antes e depois. E aí o que você pode fazer? Mesmo depois de fazer o tratamento, tira um pouquinho da opacidade para recuperar um pouco do original, tá? Então, às vezes, se você pegar mais leve, pode ficar melhor, certo? Isso eu falo por mim, tá? Depois de observar várias fotos minhas, assim, ensinando, né? E observando o trabalho de alunos, retomando em algumas fotos que eu fiz há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, eu vejo que às vezes a gente passa do ponto, tá? Na questão da edição, força muito o contraste, deixa muito nítido. Então assim, se você pegar um pouco mais leve, vai ficar até mais profissional, tá? Porém, você tem que saber o que você está fazendo. Uma edição simples demais, às vezes ela fica sem graça. Então assim, você precisa de uma boa foto e uma edição profissional, mas evite passar do ponto. Então assim, saiba clarear nos locais certos, saiba até onde você não exagerar, mas assim, é normal, tá? De início, assim, ou até ao longo dos anos, você pesar demais na mão e depois você vai encontrando aí um equilíbrio melhor para não ficar assim, tá? Tão forçado. E você vai chegando em resultados mais naturais, tá? Igual essa aqui que eu tô mostrando. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. Eu agradeço demais. Valeu, brigadão, sucesso.